É verdade que qualquer pessoa pode ser presa um dia, mas e quando a pessoa sob suspeita é esposa de um policial? What the fuck are you doing? Who showed up? Hoje veremos 4 histórias de suspeitos que na verdade era a esposa ou namorada de policiais. Olá pessoal, eu me chamo Coronel Fernandes. E se você curte casos como estes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Sem mais delongas, vamos aos casos de hoje. Primeiro caso. No dia 5 de setembro de 2023, os policiais, esses heróis de farda, estavam na cola de uma mulher que estava tocando o terror no volante, quase transformando a estrada num campo de batalha. Ela só parou quando bateu no meio-fio. Os bravos homens da lei se aproximaram do veículo meio amassado, prontos para enfrentar o que viesse. E olha só, a surpresa que o destino tinha guardado. A motorista era ninguém menos que a esposa ou namorada de um dos policiais. Get this motherfucker out of my car. One step out. Get out. Enquanto o policial lá tentava convencer a suspeita a sair do carro, o outro estava mais irritado que a galinha perdida no milharal. O bicho estava falando que o carro era dele. E aí, veja só a reviravolta. A suspeita era ninguém menos que a namorada do sargento Branco, que botou todas as fichas nesse caso. O sargento, coitado, investiu pesado nesse rolo. Mas hoje, meu amigo, ele tinha mais a perder do que o próprio carro e a namorada. A tal Desiree. Oh, you can stay in the car. Just give me your key fob. Where's the key fob, girl? Do you have it on you? There it is. Oh, Nick, really? You're not getting any because who you know, it don't matter, okay? You know it's against the law to be driving under the influence, correct? Okay, you do know that, right? Desiree ainda estava lá, firme e forte no seu veículo, e os policiais desconfiados de que ela estava sob alguma influência. A situação não era fácil, não. Tinham que dar um jeito de segurar a mulher, sem botar tudo a perder, nem com ela e muito menos com o seu colega sargento. Are you gonna get out of the car? Yes or no? No. Okay. I have one out on the garage. Oh, really? Yeah, really. Really? Oh, what the f***? You're gonna listen. Bro? You don't get any favors because who you're dating. You understand that? Don't resist. Oh, Nick, stop. I can call all your shit. Right? 21469. Stop. No. Yeah, stop. You already messed up. Stop, man. We're 15 one time. You're not wrong. Stop. You're wrong. Stop. You did this. That's on you. That is not on those officers. Coming from 1300 block of Northwest. Acredita que, contra todas as apostas, o sargento Branco acabou concordando com a prisão? E olha que a coisa não foi fácil, não. Desiree, depois de dar uma boa resistência e até machucar um policial valente, acabou sendo presa no final das contas. I'm sorry. I mean, I don't know her issue. I'm so embarrassed. I tried. Was the child inside the car? You grabbed the car. You grabbed the kid? Yeah, I watched him get the kid out of the car. Yeah, I did. As I was pulling Okay, up. get the child's information? Yeah. Are you, I guess your mom? Grandma. Grandma? I had no clue. Bom, aí os policiais resolveram focar a atenção no colega meio agitado, querendo entender o porquê dessa direção imprudente da Desiree. A coisa complica ainda mais quando descobriu que não era só uma vida em jogo ali, mas o filho do sargento Branco também estava no meio dessa confusão toda. Mas veja só, apesar de toda a situação, os policiais não puderam prender a Desiree naquele exato momento. Des, relax. Come on. Hey, I got no part of none of this. Okay? Ah, mas aí tem mais um ingrediente nessa sopa toda. Descobriram que a Desiree era a namorada de um sargento local, daqueles que todos os policiais conhecem bem. Então, veja só, lidar com qualquer coisa desse caso seria um conflito de interesses para a turma de policiais ali presente. Então, por causa desse longo relacionamento e a relação com o colega, decidiram não passar o caso para o gabinete do xerife. I ran up, I snatched the door open, I put the car in park, I turned it off. I didn't see the key fob. But I have my spare. I keep my spare in my unit. Watch your road. Yeah, watch your back, bro. I put it in park. I turned the car off. I didn't say a word to her. I ran around the other side because I could see baby's feet. So I'm trying to think before she gets the conscious effort to try to put this car back in drive or turn it on. I run around. I grab the baby. And then I ran right up to her mom and I was like, take the baby. Olenek rolls up, he was like, Sarge, we got it. I said, please deal with that. And I backed up. The only reason I'm here is because this motherfucker wouldn't answer the phone, so I'm tracking and I'm like, something ain't right.
obviously I was right. Aí, meu amigo, as coisas ficaram mais sérias. No teste do bafômetro, o resultado foi 0,36. Desiree foi acusada de um monte de coisas, como agredir um oficial da paz, resistir a uma acusação pesada de DWI e ainda abusar de uma criança. O sargento branco deu uma força na história da namorada dele, mas olha, o policial Davis não se saiu muito bem, não. Ele foi tão inútil que sua namorada queria que ele fosse embora. E é isso que veremos no nosso próximo caso. What is wrong with you? I don't need help. I need to get away from you. Segundo caso. Bem, lá pelo dia 21 de agosto, olha só o que o Davis aprontou. Ele entrou com uma petição para confinar uma tal de Michelle num hospital psiquiátrico. Achou a moça e pediu para uma pessoa para registrar o encontro dos dois. Só que parece que Michelle não ficou muito contente em ver o Davis, não é mesmo? Então, na petição de confinamento que o Davis registrou, ele escreveu umas coisas meio complicadas que a Michelle disse. Como, acho que vou cair de um penhasco e sair com estilo. Essas palavras, meu amigo, são aquelas que fazem a gente ficar de orelha em pé, né? A galera começou a se perguntar por que Michelle não queria nenhuma ajuda de Davis. Mas as respostas para essas perguntas não estavam muito longas, não. You're absolutely insane. You're insane. Like, and then you pay me to look insane as I'm sitting on the ground with my head slammed into this and that. By a cop who called the cops on me. 4 meses antes dessa situação, o Davis e a Michelle tiveram um namoro intenso. Só que, pelo jeito, a coisa não durou muito. Michelle, pelo visto, botou um ponto final no relacionamento com o Davis. E dizem que foi por vários motivos. You called the cops on me for what? For what? Oh, because I'm around a sociopath who says he can do whatever he wants. Women are objects and he can do whatever he wants. I'd be happy to tell them that. I mean, I don't know why you don't like when your truth, I just tell it back to you. Like, I don't know why you don't like that. But this is unacceptable behavior. Totally unacceptable. What the f***? O Davis estava de folga naquele dia. Poderia estar sossegado em casa com esposa e filhos. Mas, olha só, em vez disso, depois de soltar umas palavras estranhas pra Michelle, tipo, sei que você não é louca, ele acaba sentado nas pernas dela, esperando reforço pra internar a suspeita no hospital psiquiátrico. Who does that? You don't give a shit about anything except yourself. And if this is caring, you have a very delusional way of expressing it. Get off me. I didn't do anything. I didn't do anything wrong except disagree with you. Que situação complicada. A Michelle, toda marcada de hematomas por conta de maus tratos no cascalho, e estava na esperança de se levantar, mas pelo visto, as coisas só pioraram pra ela. I don't understand. And I can't relax. You just called the cops on me for existing. I didn't like your truth. Jesus, dude. Come on. What the fuck? What? Why are you treating me like I'm a criminal? I didn't do anything. I just want to be able to stand. O Davis disse que estava preocupado com a Michelle, mas pelo visto, o jeito que ele usou a força dava para entender que suas preocupações estavam meio maliciosas. Agora a Michelle tá ali, encurralada entre uma pedra e um lugar nada agradável, o que só complica mais a situação dela. Can't make up that I assaulted you. I just didn't agree with your truth. I didn't do anything wrong. I didn't do anything wrong. I just left. Like, I don't understand. O reforço chegou e a Michelle acabou sendo internada num hospital psiquiátrico. No entanto, surpreendentemente, ela foi liberada 5 dias depois, já que não foi confirmado que seus pensamentos eram suicidas. As mensagens que ela enviou para Davis foram mais uma fala metafórica sobre os sentimentos no relacionamento, e não um sinal direto de problemas sérios. Agora, o Davis está numa encrenca séria. Foi detido na prisão, sem direito a nada, enfrentando um monte de acusações pesadas, como estrangulamento, contenção ilegal e operação fora da lei. O Davis tentou prender a ex por preocupação, mas, meu amigo, no próximo caso, o policial não ficou nem no local para confessar as ações dele. Terceiro caso. Em 12 de dezembro de 2017, um policial foi notificado de uma agressão física envolvendo 2 homens, mas ao chegar ao local, ele só viu um deles, e isso acabou sendo uma coisa boa para ele. So, what happened? Someone ran down the hill. I was sitting here exercising and just came down and jumped me and started hitting me in the head. Do you know him? Yeah. Okay. Então esse cidadão estava lá, na dele, fazendo exercícios, quando do nada veio outro homem e resolveu partir para a agressão. Mas ainda bem que teve um policial passado que chegou para botar um freio nisso, impedindo a briga de crescer. E olha, mesmo que o homem não tenha revelado o motivo da confusão para o policial, ele deve ter tido suas próprias razões. From what I understand,
this is his wife? Yeah? Okay. So, you had any beef with him? Any issues? There's been an ongoing issue, but nothing physical until now. Okay. You want to press charges? No? Esse homem estava lá no parque com uma mulher. E pelo visto, o marido dela não curtiu muito a situação. O rolo todo no relacionamento dos três não tá muito claro. Mas acho que é seguro presumir que o marido não ficou feliz vendo os dois juntos. E olha só, pelo machucado na cabeça do pobre rapaz, dá pra perceber que a briga foi séria. O policial, na hora da confusão, não tinha certeza da gravidade dos ferimentos do cara. Então, enquanto esperavam os serviços médicos de emergência, ele resolveu fazer um teste no sujeito. E o que descobriu depois foi de arrepiar. You know what day of the week it is, Sean? Sunday. You know what month we're in? November. What year is it? 2017. Who's president? Trump. How many quarters in a dollar? 4. Okay. You have any medical issues? Allergic to anything? Nothing more right now. Okay, cool. Did you lose consciousness at all? No. Did he just use his hands, feet? I think just his hands, yeah. Okay. Depois de confirmar que o homem estava com a cabeça no lugar, o policial mudou a mira para a esposa do agressor, a Stephanie, que deu no pé após ser testemunha do ataque. Parece que ela carrega informações que o policial só poderia torcer para que fossem falsas. Who showed up? My husband. Okay. What's your husband's name? Josh Mulligan. Huh? Josh Mulligan. Josh is in APD, Josh? Então o marido de Stephanie, o Joshua Malek, já tinha um histórico no departamento de polícia de Albuquerque, sendo afastado por um acidente de DWI. 3 meses depois, ele voltou ao radar da polícia, só que agora por agressão. O policial já sabia que o caso tinha ficado mais enrolado, mas depois descobriu que a coisa era ainda mais complicada do que ele imaginava. David 635 PD. Can you have a supervisor respond out here, please? Negative code. Com as coisas esquentando, o policial resolveu se comunicar com o supervisor pela rádio, buscando claramente como lidar com essa situação. Agora que sabia que o agressor era um policial treinado em combate e no uso de armas de fogo, o policial ficou surpreso com a determinação da vítima. So, I'll ask you again, Sean, do you want to press charges? I mean, it's totally up to you. If you don't feel safe, if you feel like this is going to progress onto something, it's going to get written up anyway. And What does that mean? There's going to be Just a goes on report file. made, and it's going to go. I take it you know who her husband is. Yeah. So it's going to go up through the You know who department. he is too, right? Yeah. It's going to go up through the department, and it's going to go to internal affairs because he still is an employee. But if you don't feel safe, I mean, even after this, if something else happens, call us back. I'm going to give you a case and a CAD number, and you can reference it off of that. O homem resolveu não apresentar queixa contra o Joshua. Pelo jeito, ele está mais preocupado com Stephanie, pois ela acreditava que ela era a causa dos problemas com o marido. That time when he did his whatever, he was coming to try to find me, I'm pretty sure, so. Oh, the incident? The incident. Yeah. I guess that's what she told me, because she called me frantic on the phone saying he just left drunk in a car and he's looking for you. I'm like, well, it's like, I wasn't living at the place I'm living now, somewhere else, but Okay. because we've been having an affair for months now, and he knows about it, and she just lies to him that it's not happening, and it's still happening. She won't leave him because she's scared. 3 meses antes desse incidente, Joshua e Stephanie já estavam discutindo sobre o caso dela com esse homem. Aí, tempos depois, Joshua fica bêbado e resolve dirigir direto para casa desse cara, que acaba resultando num acidente de carro com a polícia. 6 meses depois desse rolo, o Joshua renunciou ao departamento de polícia de Albuquerque. 4º caso. No, you're under arrest, man. No dia 24 de setembro de 2022, um policial iniciou uma parada de trânsito porque o motorista fez uma saída ilegal. Mas, à medida que a investigação avançava, o policial descobriu que esse crime de trânsito estava começando a parecer muito com uma prisão perpétua. The reason why I'm stopping you is, one, your car's all messed up here. Yeah. You got no headlight, and it's pretty dangerous to be driving like this. And 2, you just made an illegal left. You know what I'm talking about? Yeah. Really?
Yeah. Antes da saída ilegal, o policial estava perseguindo Nicole, notando que o veículo dela apresentava danos sérios. Mas quando ele foi falar com ela, percebeu que ela tinha as pálpebras caídas e a fala arrastada, indicando uma possível deficiência. You have anything to drink tonight? No, not at all. Alright, you take anything? You seem a little out of it. No, not at all. Okay. O policial achou difícil acreditar que só porque ela não estava bêbada, automaticamente estava mentindo. Afinal, o álcool não é a única substância que pode causar deficiência. E quando ela mostrou sua identidade, o policial descobriu novas informações sobre ela, inclusive a causa da deficiência. Oh, so you didn't have time to get your, Who's this? That's my boyfriend. Your boyfriend? Yeah. How long you guys been dating for? Like a couple months. Couple months? Or you could hold on to that. A Nicole entregou ao policial não apenas o seu cartão de visita, mas também a identidade do namorado, que é um policial estadual. O policial devolveu a identidade, mas, meio que por acidente, ela acabou caindo e enquanto a Nicole tentava pegá-la. Parece que naquele momento, o policial queria que ela ficasse o mais longe possível do veículo. Sorry, I lost the card. What's up? I lost the card. Oh, where's the card? Here, hop out for me. Hop out. Put your hands behind your back. Drop Oh my God. Yeah, you're being detained. You have a piece of... Don't move. Drop the cigarette. Drop it. Please, Drop the cigarette. please stop. Ma'am, Please, there's a thing of heroin right there. please, I'm Stop. getting this expired straight now. I'm telling you, Please stop moving. Don't ruin my life. I'm not ruining your life. My dad is Do not move. Do not move. Quando Nicole saiu do banco da frente, o policial descobriu dobras de heroína no assento e a deteve. Ela tentou se livrar da situação, até mencionando o pai, que possivelmente era alguém no governo, mas a polícia estava mais preocupada em descobrir o que mais ela tinha consigo. So you didn't have anything else on you? I don't know. No, you're under arrest, ma'am. You have heroin all over your front seat. You have empty heroin bags. You have heroin in here. Please, I'm just due for an expungement right now, please. Okay. I'm sorry, but... Depois de encontrar mais heroína na bolsa dela, a Nicole teve a oportunidade de fazer alguns testes de sobriedade, mas, pelo visto, não foi muito bem. Esses exercícios geralmente revelam mais do que a gente espera. 1007, 1008, 1009. Sorry. Alright, you can stop. Nicole fez o teste do bafômetro e o resultado foi 0,00%, indicando que ela não havia consumido álcool. No entanto, ficou claro que ela estava sob a influência de heroína. Ao revistar o carro dela, a polícia encontrou mais de 100 doses da substância, resultando em acusações de posse de heroína, operar sob a influência, direção imprudente e negligência ao fazer reparos no veículo. Essa situação se complicou ainda mais para a Nicole. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!